Cenoura Bravanel nasceu em 1930 no elegante bairro central da Lapa, Rio de Janeiro, então gloriosa capital federal. Brasília seria construída 30 anos depois. O Rio de Janeiro da época de Silvio Santos era uma metrópole moderna e próspera. Aquele estudante, técnico de contabilidade, grandão, de voz marcante e com dentes muito bem cuidados, nunca foi pobre. Seu pai, um judeu grego casado com uma turca, era proprietário de uma loja de decoração e artesanatos numa região de comércio popular no centro do Rio de Janeiro, área correspondente à Rua 25 de Março, em São Paulo. O homem faliu por conta de cassinos e mulheres. Isto mesmo, o Brasil já teve cassinos até 1946, quando os jogos de azar foram proibidos. Ou melhor, só o governo passou a explorá-los. Com a falência do pai, o jovem Cenoura Bravanel trabalhou poucos anos como vendedor e negociante de canetas numa época em que todos os homens carregavam caneta no bolso. O rapaz ganhou muito dinheiro. As canetas tinteiras da época eram caras e muito bem acabadas, a maioria importada dos Estados Unidos. Venderam-se muitas delas. Afinal, como disse há pouco, todos os homens da época andavam com caneta no bolso. A caneta esferográfica usada hoje só começou a ser produzida aqui no Brasil em 1961, quando a Bravanel já estava com 31 anos de idade e morando em São Paulo. Entre os 16 e 18 anos, aquele garotão de voz poderosa e marcante, agora usando o pseudônimo Silvio Santos, foi muito requisitado para ser locutor nas rádios do Rio de Janeiro e Niterói. Seu principal adversário era um rapaz magrinho vindo do Ceará. Seu nome, Chico Anísio. Esses dois jovens em pouco tempo tornar-se-iam as vozes mais conhecidas do estado do Rio de Janeiro e da Guanabara. Alguns anos mais tarde, conquistariam todo o Brasil. Mesmo durante o serviço militar na Escola de Paraquedismo do Exército, em 1948, o recruta Bravanel, registro 0392, encontrava tempo para trabalhar como locutor à noite e aos finais de semana. Mas tem um porém. Muito diferente do que diz o Wikipédia, os primeiros paraquedistas aqui no Brasil só começaram a ser formados a partir de 1949 e 1950. Então, o soldado Abravanel, número 0392, em seus 12 meses de serviço militar, só participou da construção da estrutura do quartel e nem chegou perto de um avião. Antônio Viana Gomes, um morenão de 1,90 m que serviu no mesmo quartel e na mesma época, continuou na carreira militar e se formou na primeira turma de paraquedismo em 1950. Mas seu amigo, Abravanel, nunca chegou perto de um paraquedas. Viana Gomes, 20 anos depois, transformar-se-ia no famoso cantor e ator Tony Tornado, o precursor da Black Music no Brasil. Após ser liberado do serviço militar, e com a ajuda de um comerciante de equipamentos de som, Silvio Santos montou um serviço de alto-falantes numa das barcas da travessia Rio-Niterói, onde começou a fazer propagandas de todos os tipos. Também conseguiu autorização para vender cervejas e refrigerantes da Antártica, se tornando o maior vendedor de bebidas do Brasil. O cara ganhou muito dinheiro. Silvio Santos era descendente de um prestigiado rabino, Itzhak Abravanel, que além de sábio talmúdico, foi um importante financista do governo português e espanhol dos anos 1400. Silvio se beneficiou do prestígio de seu nome. Todos os judeus do Rio de Janeiro e São Paulo o ajudaram de alguma forma. Em 1960, Silvio Santos foi para São Paulo para trabalhar na TV Paulista, a convite do apresentador e empresário Manuel da Nóbrega, pai do humorista Carlos da Nóbrega da Praça Nossa.
Em poucos anos se tornou sócio do patrão Manuel no famoso Baú da Felicidade, um crediário que vendia principalmente eletrodomésticos e brinquedos em prestações antecipadas. Em 1965, a TV Paulista foi comprada pelo jornalista judeu Roberto Marinho, dono do jornal O Globo do Rio de Janeiro, que mudou o nome da emissora para a Rede Globo. O novo proprietário manteve Silvio Santos em sua grade de exibição, especialmente aos domingos. Em 1976, Silvio Santos consegue montar sua própria emissora no Rio de Janeiro, a TVS Canal 11, e em São Paulo assina contrato com a TV Tupi, onde ficou até 1980, quando da falência da emissora. No mesmo ano, transferiu-se para a TV Record Canal 7 de São Paulo. Em 1985, Silvio Santos recebeu do presidente Figueiredo o direito de exploração do Canal 4 em São Paulo. Assim, foi inaugurada a TVS de São Paulo, que junto com a TVS do Rio formavam o SBT, que no início era chamado de Sistema Brega de Televisão. Os programas eram muito ruins, exceto o programa do Silvio Santos, apresentado aos domingos do meio-dia às 8 da noite. Pouco a pouco foram sendo contratados e formados diretores, produtores e técnicos, a maioria deles ex-funcionários da extinta TV Tupi. O problema é que os melhores profissionais da área já estavam trabalhando na Globo, Record, Bandeirantes e Cultura. Ainda assim, Silvio Santos conseguiu contratar o diretor artístico e de produção Luciano Calegari, o Boni do SBT, além de outros diretores, produtores e apresentadores como Wilton Franco, Guilherme Stoliar, Wagner Montes, Vanderlei Villanova, Augusto Liberato, Roberto Jefferson e até a famosa e polêmica escritora Adelaide Carraro. Ao longo da carreira, teve ideias e atitudes geniais e outras tantas bestiais, mas no geral foram mais acertos que erros. Silvio nunca esteve sozinho, se valeu da competência de Luciano Calegari e da criatividade de Wilton Franco, idealizador e diretor de programas como Chacrinha e Os Trapalhões. Seus principais acertos foram O Show de Calouros, Domingo no Parque, Qual é a Música, Topa Tudo por Dinheiro, Namoro na TV, Show do Milhão, Viva a Noite, Programa do Gugu, A Praça é Nossa e A Porta da Esperança. Seus maiores fracassos foram O Povo na TV, Chaves, Casa dos Artistas, novelas mexicanas, Alô Cristina e Casos de Família. Todos eles, os bons e os ruins, são imitações idênticas de programas americanos e mexicanos. Silvio Santos foi inegavelmente o melhor apresentador de todos os tempos, mas francamente, está longe de ter sido um gênio da televisão. Título que deve ser concedido a José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, a viga mestre criativa da outrora Rede Globo de 20, 30, 40, 50 anos atrás. A vida de Cenoura Bravanel é cercada de mistérios e polêmicas. Por exemplo, sua fortuna de 300 milhões de dólares não o coloca entre os 50 homens mais ricos do Brasil. Só para você ter uma ideia, o patrimônio de Luciano Hang, dono da Lojas Ravan, é de 3,2 bilhões de dólares, ou seja, 11 vezes maior. Nem tudo são flores. No meio do caminho havia uma pedra, ou melhor, uma escritora, Adelaide Carraro, que narrou num livro, O Mundo Cão de Silvio Santos, as maldades, destemperos e assédios moral e sexual de um demônio disfarçado num anjo sorridente. Justiça seja feita. Silvio Santos pode não ter sido o gênio da televisão, mas certamente foi o rei do domingo. Na minha época, domingo sem Silvio Santos e nem macarrão não era domingo.